transformar a figura complexa de Putin em um personagem central de um drama histórico-político, com Jude Law no papel, em um filme lançado em 2026, oferece um prato cheio para explorar paralelos históricos e sociais. A premissa Putin, o Mago do Kremlin, ou o Mago do Kremlin, a ascensão de um imperador, com Jude Law, já sugere um tom épico psicológico, lançado em 2026, estaria em um momento em que a figura de Putin estaria ainda mais consolidada ou em transição, permitindo uma retrospectiva densa. O Czar de Vidro, a ascensão do Mago do Kremlin. Gênero, drama biográfico thriller político. Lançamento, 2026. Premissa central, o filme explora a trajetória de Vladimir Putin. Jude Law, desde seus dias como agente da KGB na Alemanha Oriental até se tornar o líder incontestável da Rússia, utilizando o conceito de mago como alguém que manipula percepções, cria ilusões e domina a arte do poder invisível. O foco não é apenas em eventos, mas na psicologia por trás das decisões, nas figuras históricas que o inspiraram nos ecos que suas ações encontram no passado russo. Pedro, o Grande, conexão. Assim como Pedro modernizou e ocidentalizou, em certa medida, a Rússia à força, Putin buscou restaurar a grandeza russa após o colapso soviético, impondo uma nova ordem interna e externa. Ambos centralizaram o poder de forma autoritária. Cenas potenciais, Putin em diálogo com assessores, apontando para um retrato de Pedro, o Grande. No Kremlin, comentando sobre a necessidade de quebrar ovos para fazer omeletes. Montagens mostrando a modernização militar russa sob Putin, intercaladas com imagens de Pedro construindo São Petersburgo ou sua marinha. Catarina, a Grande, Catarina expandiu o Império Russo, anexando territórios e consolidando o poder internacional. Putin, de forma análoga, buscou a reunificação de esferas de influência perdidas após a União Soviética. Crimeia, influência sobre a Ucrânia, Belarus. Cenas potenciais, Putin observando mapas históricos do Império Russo sob Catarina, a Grande, enquanto considera movimentos geopolíticos. Discursos de Putin sobre a proteção dos russos étnicos em terras vizinhas, com um flashback ou flash-forward sutil para a retórica de Catarina sobre seus próprios avanços territoriais. Ivan, o Terrível, a imagem de Ivan como um líder implacável que esmagou a oposição interna para consolidar seu poder absoluto. Putin, embora não com a brutalidade medieval, conhecido por eliminar rivais políticos, controlar rigorosamente a mídia e a dissidência. Um momento tenso onde Putin repreende publicamente um oligarca ou um ministro, lembrando sutilmente os expurgos de Ivan, mas com uma sofisticação moderna de controle. A arquitetura do Kremlin, com seus elementos de fortaleza, sendo usada para evocar a impenetrável autoridade de Ivan. A KGB e a Ucrânia czarista, a Ucrânia Polícia Secreta Czarista, era o braço repressivo do Estado antes da Revolução. A KGB e seus sucessores desempenhou um papel similar na era soviética e na Rússia pós-soviética. Putin, sendo ex-KGB, personifica essa continuidade. A juventude de Putin na KGB, mostrando métodos de coleta de informações e manipulação que com as táticas da Ucrânia, mas com tecnologia moderna. Diálogos sobre a importância do serviço e da segurança do Estado que poderiam ter sido proferidos por chefes de polícia secreta em diferentes eras. A sociedade russa historicamente oscilou entre a busca por um poder forte que traga estabilidade, mesmo à custa da liberdade individual anseios por mais abertura. Putin soube explorar essa nostalgia por uma Rússia forte após o caos dos anos 90. Montagens contrastando o caos da Rússia dos anos 90. Anarquia, pobreza com a ordem restaurada por Putin, limpeza de ruas. Disciplina militar, entrevistas fictícias com cidadãos comuns, expressando a preferência pela segurança em detrimento da liberdade de expressão. A relação paternalista entre líder e povo. A ideia de que o líder russo é um pai para sua nação, alguém que protege, mas também exige obediência. Putin cultivou essa imagem de figura paterna forte, cenas de Putin em contato com o povo, em eventos públicos, mostrando um carisma calculado, e uma imagem de homem do povo, uso de propaganda e mídia estatal para reforçar essa imagem paternalista. E quando a iconografia dos czares líderes soviéticos, o nacionalismo e o ocidente decadente, a retórica de Putin frequentemente posiciona a Rússia como um bastião de valores tradicionais contra um ocidente decadente e liberal demais. Isso tem raízes profundas na história russa na rivalidade com a Europa. Jude Law, com sua capacidade de interpretar personagens complexos e carismáticos, mas com um lado sombrio calculista, seria ideal. Poderia capturar a ambigência de Putin, o estrategista frio, o atleta que projeta força, mas também o homem por trás das cortinas que entende as fraquezas e aspirações de seu povo. A atuação teria que ser sutil, focando nos olhares, na postura, na voz controlada. A formação do agente começa com Putin na Alemanha Oriental, aprendendo as artes da espionagem e da manipulação. Mostra a queda do Muro de Berlim como um trauma pessoal profissional que molda sua visão de mundo
A necessidade de um Estado forte, a escalada ao poder, a entrada na política em São Petersburgo e depois no Kremlin, a ascensão meteórica, os acordos nos bastidores, a eliminação gradual de rivais e a consolidação de sua imagem como o salvador da Rússia pós-Yeltsin. O mago no trono, Putin já consolidado como líder. A manipulação da mídia, a gestão da opinião pública. As decisões geopolíticas ousadas, exemplo Crimeia, Síria é. A forma como ele usa a história e a cultura russa para justificar suas ações, enquanto oprime qualquer dissidência. O legado de um líder que se vê como restaurador, de um império, mas que é visto por muitos como um autocrata.